Salve, salve galera, tudo beleza? Eu tô aqui, Carlos Costa, na companhia de Eric e Gabriel, nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo, para falar da expectativa para o GP da Arábia Saudita, a segunda de 23 etapas do Mundial 2023 da Fórmula 1. Ela que é disputada no circuito de Jeddah, né, Eric? Um dos mais perigosos, mas também emocionantes do circuito, do calendário, melhor dizendo, da Fórmula 1 nesses últimos anos, até pelas longas retas, curvas de alta velocidade e tendo como base também os acidentes que a gente viu tanto em 2021, naquela fatídica corrida que tivemos ali a panca... O suposto break test. Exatamente, entre Verstappen e Lewis Hamilton, também em 2022 com o acidente de Mick Schumacher no quali. Então, em todos os momentos do fim de semana é uma pista emocionante, você pode interpretar isso de uma maneira boa ou ruim. De qualquer forma, a gente tem aí a previsão de uma etapa um pouco mais apertada, mais competitiva do que se viu em relação ao GP, no GP do Bahrein, melhor dizendo, né? No qual em Sakir, Verstappen e Red Bull dominaram de maneira ampla, vencendo aí com uma margem, enfim, absurda até eu diria, embora a gente tenha tido o abandono do Charles Leclerc, piloto da Ferrari. A Ferrari, aliás, que pode ser uma das protagonistas dessa prova. Mas antes de tudo, acho que é interessante a gente abordar a aleatoriedade, digamos, do GP da Arábia Saudita frente às corridas que a gente vê no Bahrein, não só pela questão do circuito de Jeddah, mas também pela pista barenita, né? Com aquelas áreas de escape gigantes, como se diz no jargão do automobilismo, um grande estacionamento, que se você erra, você consegue contornar e voltar. Jeddah não é bem assim, né? O muro, né? Primeiramente, uma saudação a todos vocês que estão nos assistindo, ao Carlos. E o muro não perdoa, né, Carlão? Uma vez que você erre, você vai acabar indo para a parede como um bom circuito, de rua, né? Então a gente tem essa característica, também Baku tem também, não é semelhante, mas porque Baku tem uma mais de grande baixa, reta, mas o muro tá ali do lado sempre, né? E aí já tem algumas curvas em sequência ali, a gente também tem períodos de longas retas, né, o que a gente vai comentar um pouquinho essa característica, mas tem ali o imponderável, né, você pode acabar ali batendo, né, mesmo o próprio Max Verstappen naquela guerra também com Hamilton em 2021, vinha fazendo uma volta no Q3 absurda, e nas últimas curvas acabou ali batendo, atrapalhando as suas pretensões naquele momento, né? Então, para você ver, até os mais gabaritados pilotos acabam errando ali. Tudo bem que naquela oportunidade era a primeira corrida em Jeddah, mas, enfim, acabou acontecendo, mas mesmo assim, isso mostra que o circuito pode trazer algo novo diante daquilo que muita gente já cravou para o restante do ano. E além de tudo isso, da potencialidade de acidentes e tudo mais, o quanto que isso embaralha o jogo do ponto de vista estratégico, porque se tiver bandeira amarela, bandeira vermelha, o departamento de estratégias das equipes vai ser posto à prova. E aí fica o alerta. Escuderia Ferrari, vamos caprichar aí, depois de todas essas mudanças em decorrência da chegada do Frederic Vasseur. Eu acho que esse pode vir a ser o primeiro grande desafio do ponto de vista da aleatoriedade, né? Porque no Bahrein você teve um desafio estratégico, mas no fim das contas eu acho que ali foi a Red Bull que deu o pulo do gato em vez de a Ferrari ter propriamente falhado. De qualquer forma, Aston Martin vai ter esse desafio também, a própria Mercedes que corre um pouco mais por fora. Mas vamos falar um pouquinho das características dos carros frente a esse circuito de Jeddah, a pista de Corniche. Parece que vai haver uma inversão em relação ao que se viu em 2022, pensando especialmente em Ferrari e Red Bull, né, Eric? Opa, não sei se vocês ouviram, se captou, teve um trovão aqui perto, mas o Eric continua aí com as análises. Medo agora, mas é isso mesmo, Carlão. Ano passado era muito evidente ali a vantagem da Red Bull em retas e a vantagem que a Ferrari também tinha em parte mais de baixa, e a equipe italiana acabou trabalhando no seu carro, no seu modelo atual, justamente para mudar essa questão. Acontece que agora a Red Bull ela tem uma vantagem nos miolos das pistas, enquanto que a Ferrari tem uma vantagem em final de reta, né? A partir do momento em que os carros, principalmente, ultrapassam os 290 km por hora, ali a Red Bull ela perde um pouquinho para a Ferrari. E aí agora a gente vai ter uma pista em que as retas também, quem tem velocidade final de reta melhor pode se dar melhor, e aí é o caso da Ferrari, né? Mas tem outros fatores também
que é um cobertor curto, né? Também a gente pode dizer assim, a Ferrari acaba perdendo para a Red Bull em freadas, a Aston Martin aparece como uma equipe muito forte, com freadas mais de baixa mesmo ali, em miolos mais de baixa mesmo para valer, né? Mas também acaba perdendo em retas, em curvas e não tão travadas assim. Mas vai ser uma disputa ali, aparentemente, entre Ferrari e Red Bull, mas com papéis invertidos em comparação ao ano passado. É isso aí. É interessante isso que o Eric coloca com relação à Aston Martin também, porque é a equipe sensação da temporada, mas dadas as características da pista de Jeddah, em tese, não está tão bem cotada para desafiar a Red Bull quanto a Ferrari. Mas a gente sabe, jogo de xadrez, aleatoriedade, questão estratégica, fator piloto também, né? O Alonso é um cara que tem bastante experiência, mas o que o Eric pondera de fato é a realidade. A Ferrari é a mais bem cotada aí nesse momento para chegar um pouco perto ali da Red Bull, e aí a gente entra em outros aspectos da análise, né, Eric? Porque na etapa do Bahrein, segundo o Frederico Vasseur, o novo chefe da Ferrari, o time de Maranello não estava com a configuração ideal. Apesar dos testes de pré-temporada, apesar dos treinos livres, não conseguiu achar ali o setup perfeito. E além disso, no Bahrein, a pista de Sakira é muito abrasiva, então o pneu era muito desgastado, o que comprometeu no long run a corrida da Ferrari. A gente viu isso muito claramente no Sainz, né? Até porque o Leclerc abandonou antes por conta do problema na unidade de potência. Agora, como é que a gente vai, digamos assim, confiar? Será que de fato foi um problema de configuração ou é um miguezinho do Frederico Vasseur? A pista de Jeddah, eu acho que ela vai ditar muito mais, talvez, o que pode ser a temporada do que necessariamente no Bahrein, por conta dessa característica do circuito de Sakir, que é basicamente, como muitos dizem, foi um ralador de queijo. Assim, os pneus para a Ferrari parecia que estavam andando É um ralador de interessante queijo. isso, né? Porque ao passo que é um ralador de queijo, não tem muro para punir um erro de pilotagem. Então a degradação de pneus é o ponto-chave mesmo. É um ponto-chave para a Ferrari desde o ano passado, né? A gente falou da mudança que a equipe estudou para justamente ter uma velocidade maior de reta, mas ela não conseguiu, aparentemente, resolver a questão dos desgastes, né, excessivos ali, né? Então, com uma pista menos abrasiva, como é a pista da Arábia Saudita, a gente vai ver realmente se a equipe vai sofrer com isso. E aí a gente pode ter, dependendo de como for, ver se quão perto ela pode estar da Red Bull, se vai brigar ali pau a pau. Ritmo de corrida eu acho que vai ser bem interessante observar, né? Talvez em alguns testes, dentro dos treinos, né, a gente pode ter uma noção, mas eu acho que o que vai acabar se mostrando ali efetivo não vai ser em relação à corrida. Se por um acaso tiver ali pau a pau, talvez tenha uma relevância maior ali o resultado do treino classificatório, mas não vai ter jeito, a gente só vai ver realmente quando as luzes vermelhas se apagarem. Mas o treino classificatório que você cita também é interessante, né? Porque a gente viu a Ferrari um tanto aquém da Red Bull também no quali do GP do Bahrein, e aí entra essas questões todas sobre setup e tudo mais que o Frederico Vasseur comentou depois da corrida de Sakira. Agora, mesmo se a Ferrari não consegue, ou caso ela não consiga uma posição de largada tão interessante assim, ou seja, à frente, na pole position, ou mesmo dividindo as duas Red Bulls, um fator que eu acho que vai ser interessante é a questão do DRS até pelas retas. Sim. E aí, nesse sentido, eu reitero o fato de que a Aston está um passinho atrás em relação à Ferrari nessa tentativa de bater de frente com a Red Bull, né, Eric? Aí, no caso, a utilização de um DRS da Ferrari contra a Red Bull certamente pode resultar em ultrapassagem. Aí a gente vai ver também a questão de piloto, como você citou agora, na defesa, na estratégia, inclusive, do momento em que você vai se utilizar do DRS. Tem tudo isso. Agora, nesse último ano, a gente mostrou, a categoria mostrou que também você tem que captar o momento certo de ficar ali, de dar o bote, né? Não necessariamente no primeiro DRS você pode conseguir conquistar uma ultrapassagem, podendo você ficar ali mais próximo no primeiro DRS e tentar abocanhar ali a sua posição no segundo DRS, porque aí depois vai demorar um pouquinho mais em relação a... Você pode ter uma distância um pouco mais segura na hora que você tiver o contra-ataque. E aí entra também a perícia do piloto à frente para fazer a defesa de posição, né? Nesse sentido, o Verstappen tem se mostrado osso duro de roer, até pelas experiências em Jeddah especificamente, não só contra o Hamilton, mas ele teve um pega bem interessante contra o próprio Leclerc no GP do ano passado.
Portanto, pergunto, Ericão, sua aposta aí para o GP da Arábia Saudita. Top 3, vai? Top 3. Acho que o vencedor eu facilitaria para você, porque acho que você vai palpitar o Verstappen. Sim, é o Verstappen com o Leclerc na segunda posição e o Sérgio Pérez em terceiro. Não apostaria num novo pódio de Fernando Alonso. E Sainz corre por fora também. Corre por fora também. Perfeitamente. Tá aí o palpite, as explicações, as questões técnicas, retas que podem privilegiar a Ferrari, a questão também de DRS, que mesmo com o quali ruim pode ajudar o time de Maranello a atacar a Red Bull, e o fato de que esse circuito de Jeddah é menos abrasivo, portanto esse desgaste de pneu que a gente viu de maneira bastante forte com a Ferrari no Bahrein, inclusive impulsionado por um erro de configuração segundo o Frederico Vasseur, talvez isso não seja uma questão tão importante. Agora, a pulga atrás da minha orelha é a questão da estratégia, porque se a gente tiver batida e tantas outras coisas, o pessoal da Ferrari vai ser colocado à prova pela primeira vez nesse novo formato ali da equipe, né? Plano A, plano B, plano C, você tem que imaginar N possibilidades ali durante a corrida, a escolha de pneus, né? Então eu acho que a gente vai ter um jogo de xadrez ali, de estratégia também durante essa prova. Mais do que observar desgaste, mais do que observar desempenho, eu acho que os momentos certos de paradas, né? Então eu acho que isso vai ser bem interessante. E o braço, né? Porque, como a gente destacou no começo, Jeddah não perdoa desde o quali. Então, eventualmente um erro na classificação pode acabar com o fim de semana de algum dos pilotos do pelotão da frente. Mas, meus caros, é isso. A gente quer saber a opinião de vocês também. Deixa aqui na área de comentários abaixo. Senta o dedo na curtida aí. Não se esquece de fazer a inscrição no canal e ativar as notificações também, porque a partir de amanhã a gente tem o programa Telemetria com o Rico Penteado para fazer toda a análise aí da pista de Jeddah e a expectativa para o GP, trazendo muito mais detalhes, mas hoje a gente já trouxe os principais aperitivos para vocês. E aí, quinta-feira, direto do paddock com o dia de mídia da Fórmula 1 devidamente repercutido aqui no canal, de sexta em diante, atividades de pista analisadas por todos nós. Então, like, inscrição, notificação ativada, seu comentário, sua opinião aqui abaixo e, claro, a gente te convida também a ser assinante do clube de membros do motorsport.com. Clique no botão Seja Membro logo abaixo aqui do nosso player e aí você confere os nossos pacotes de conteúdos exclusivos. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.